Ache a todos, prazer. Aqui quem vos fala é Bruno Hilário de Oxalá, sou aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Bagé. Sou do Batuque, de uma cultura africana aqui do sul do Brasil. Sou propriamente da nação Ijexá, venho da bacia do pai Adriano de Oxalá Unifã, né? E tenho este canal, né, que faz tempo que eu não coloco vídeos aqui, mas estou voltando aos poucos, desbravando aos poucos, novas formas de trazer a comunicação. Este canal ele me ajudou em muitas coisas na minha vida pessoal. Estou com ele desde a época da pandemia, um pouco antes da pandemia, e ele me ajudou a entender muitas coisas, a ter um pouco mais de oratório, um pouco mais de comunicação, nem tanto de carisma, mas me ajudou a compreender mais as pessoas também, e tenho certeza que dentro daquilo que eu ofereço, que é o mínimo, é o básico, dentro dessa religiosidade, tenho certeza que ajudou muitas pessoas que assistem este canal. Então, novamente, volto a fazer vídeos, novamente volto a me comunicar com vocês, porque este ano ele pede um pouco mais de desbravamento, pede um pouco mais de batalha, pede um pouco mais de sacrifício. Por que tu está falando isso, Bruno? Porque este ano, o ano de 2026, ele é regido pela força de Ogum, que é o orixá da guerra, da lapidação, da tecnologia, orixá responsável pela forja, pela força, pelas guerras, pelas batalhas, também responsável pela simplicidade, condutor dos caminhos do nosso destino, assim como orixá Bará, responsável pelas oportunidades, pelas encruzilhadas e pelas chaves que abre as portas. Orixá Ogum é responsável pelas estradas, aonde nós buscamos a nossa trajetória, o nosso caminho, a nossa condução perante a vida. E o ano de 2026, propriamente para nós, aqui do Rio Grande do Sul, do Batuque, dentro da nação ao qual eu cultuo, que é Ijexá, Orixá Ogum, ele começa a reger o ano a partir do sábado de Aleluia de 2026. Até então, o ano ainda está sendo regido pelo Orixá Chapanã, Orixá Obá e Orixá Oxalamoço, que são responsáveis pela transformação, evolução e também do progresso, tá? Mas voltando a falar sobre o Pai Ogum, que é o tema hoje do nosso vídeo, né? Eu venho explicando um pouquinho sobre esta força, né? Que é este orixá, que é esse axé, que é o Ogum, né? Orixá desbravador, orixá guerreiro, orixá que traz na nossa vida fonte de amadurecimento. Por quê? Porque o orixá Ogum ele é responsável pela lapidação, pelo polimento também. Através da força, através da forja, através do fogo, Ogum molda a sua espada e o seu escudo, fazendo com que nós tenhamos a compreensão que, sim, devemos ter a couraça, ser fortes e, ao mesmo tempo, querer enfrentar as nossas batalhas do dia a dia. Então, o Orixá Ogum ele consegue trazer na nossa vida este axé de conhecimento, ou melhor, do autoconhecimento, fazendo com que nós tenhamos um pouco mais de força para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades internas e externas. Eu tenho o costume, quando eu vou fazer a chamada para os orixás, para quem não sabe o que significa chamada para os orixás, é dentro de uma linguagem um pouco mais coletiva, é como se fosse uma oração. Quando eu faço a chamada aos orixás, estou fazendo uma oração para os orixás. Dentro do Batuque, a gente cultua vários orixás, e dentro de uma sequência, o segundo orixá a ser louvado é o orixá Ogum, né? A sua saudação propriamente dita é Ogum Inhê, Patacori Ogum, Ogum Inhê, que significa Senhor Ogum, venha, meu Pai, nos amparar e nos proteger. Então, o orixá Ogum, né, por ser o orixá aguerrido, desbravador e que constitui a força como a sua estrutura essencial, ele nos faz compreender que, dentro da chamada, que é o assunto ao qual eu estou falando, devemos pedir a seguinte
a seguinte prece, né? Eu falo assim, que o Orixá Ogum nos dê força para que a gente possa enfrentar as nossas batalhas internas e externas. E se assim não me for possível, que o Orixá Ogum esteja do meu lado para que eu possa me sentir um pouco mais amparado e protegido pelo seu axé. Né? O Orixá Ogum, ele traz dentro da sua essência a força da batalha. Então, este ano de 2026 será regido por essa energia, que é trazer na nossa vida as batalhas do dia a dia, um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de demanda, e a demanda ao qual a gente fala é sobre a vontade de querer buscar vencer os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. O Orixá Ogum, ele é o orixá da disciplina também. O Orixá Ogum, ele gosta das coisas alinhadas, como o trilho. Né? O trilho do trem é regido pela força de Ogum, assim como as estradas de ferro são regidas pela força de Ogum. O orixá que conduz o alinhamento espiritual dentro da nossa vida. Então, o Orixá Ogum, ele consegue constituir dentro da nossa estrutura o polimento, a rigidez, o desenvolvimento, tanto desenvolvimento externo quanto interno, desenvolvimento ao qual faz com que a gente tenha compreensão também das coisas, porque não existe uma guerra sem paz, não existe uma paz sem guerra. Arrisco em dizer que o Orixá Ogum anda lado a lado com o Oxalá Bokun, porque os dois são orixás da guerra. Assim como eu tenho conhecimento, e se tu tiver uma outra forma de conhecimento, comenta aqui nos nossos vídeos, fala um pouquinho mais sobre a tua experiência para com os orixás. Não estou aqui para falar a verdade absoluta, estou aqui para trazer um pouco da experiência ao qual eu vivo perante essa espiritualidade, sobre essa religiosidade, ou melhor dizendo. Assim eu aprendi que o Orixá Ogum é responsável pela guerra, soldado, né? E já o Oxalá Bokun, né, é responsável pelos conflitos, pela administração sobre essa guerra. Orixá Oxalá Novo é responsável pelos conflitos internos e externos. É o soldado, é a força que busca a fonte da paz. Ogum trabalha dentro desta força, trazendo ao Oxalá essa informação, esse desbravamento. Então, lado a lado andam juntos para que possam trazer a energia da evolução, do progresso, do crescimento, da tecnologia, né? E principalmente da conduta perante a tua vida em evolução. O ano de 2026, voltando à pauta, por ser regido pelo Orixá Ogum, vai fazer com que tenhamos um pouco mais de sacrifícios. Vai sacudir um pouco aquilo que está parado, vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de querer buscar as nossas evoluções, os nossos crescimentos, os nossos desbravamentos, os nossos polimentos, mas tudo com simplicidade, porque o Orixá Ogum é responsável também pela simplicidade. Tanto que quando se conhece um filho de Ogum, por exemplo, são pessoas bravas, são pessoas pavio curto, como a gente diz, são pessoas que buscam sempre uma constante evolução. Muitas vezes são inquietos porque querem sempre buscar um conhecimento, uma evolução tanto profissional, quanto material, quanto espiritual, são constantemente movidos pela força de buscar algo para si. Mas, ao mesmo tempo, também são pessoas simples, gostam das brincadeiras leves, se portam de forma humilde muitas vezes, né? Porque tem dentro de si a concepção que não se precisa de muito para buscar para ter aquilo que é o suficiente. Gostam de buscar para si o crescimento, porque são movidos pela evolução, como é responsável pela tecnologia e pelas estradas, então estão sempre em constante movimento. Mas gostam daquilo que é leve, daquilo que é tranquilo, de boa música, gostam da sua bebida, né? Nem todos, né? Claro que aqui eu não estou generalizando a força de Ogum dentro do arquétipo de cada filho, é de forma coletiva, né?
Assim como, para que vocês entendam, o ano do Orixá Ogum, ele é regido pelo Orixá Ogum de forma coletiva aqui no Batuque do Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, se tu quer saber como é que é o teu ano em particular, a melhor forma de saber como é que vai ser o teu Odu, o teu caminho, é tu marcando uma consulta de búzio para que o teu Orixá fale como vai ser a tua estrutura dentro do ano do Pai Ogum. Vou dar um exemplo. Este ano é o ano do Orixá Ogum, que começa em abril, após o Lar Ogum, né? Após o sábado de Aleluia. O estouro de Aleluia. Se tu não sabe como é, tu pode dar uma olhada aqui nos vídeos anteriores, que tu vai entender mais ou menos como funciona, tá? Mas o ano é regido pelo Pai Ogum, só que o Orixá que rege a minha vida, o meu Ori, é o Pai Oxalá. Então, junto com Oxalá, que é o Orixá responsável primordial da minha estrutura, do meu caminho, do meu Odu, vai explicar dentro do jogo, do oráculo, né? Vai explicar tudo que tem, como vai ser o teu caminho, como é que vai ser o teu ano, como vai ser a tua passagem sobre o ano de 2026 em coletividade com o Axé de Ogum. Ou seja, tu vai passar sim por momentos de sacrifícios, tu vai ter as tuas batalhas, tu vai ter que enfrentar os teus monstros internos, mas em correspondência com o teu orixá regente pelo teu ori, pelo teu ano, ou propriamente pela tua necessidade, né? Porque nem todo mundo vem dentro de um terreiro para buscar a sua força de orixá, né? Que é outra pauta que nós vamos falar daqui um pouquinho, no próximo vídeo, tá? Mas o orixá que rege a tua vida, que vai reger a tua vida pela tua necessidade em conjunto, Pai Ogum. Mas para te saber isso, só jogando teu jogo de búzios. Tá? Então, para a gente concluir, para não ficar muito longo esse vídeo, vamos concluindo aqui o nosso assunto. O ano, então, será regido pelo Orixá Ogum, responsável pela tecnologia, pelo desbravamento, pelas estradas, pela polidez, pela força, pela disciplina, pela organização, pela simplicidade e também pela evolução, né? Porque não existe condução de estrada se não tiver evolução, né? Então, tem oito parâmetros de assuntos aqui para que a gente possa discutir, mas principalmente o Orixá Ogum, ele é responsável para trazer na tua vida tudo aquilo que tu precisa enfrentar de dentro para fora. Tá bom, gente? O nosso vídeo, faz tempo que eu não faço vídeo aqui, então estou aquecendo os motores para que a gente possa trazer as informações para vocês. Mas espero que tenha ficado bom o nosso vídeo, espero que tu tenha gostado, que tu tenha tirado um pouquinho de conhecimento, por mais simples que seja. Essa é a intenção, para que tu possa se enxergar aqui nesses vídeos, se encontrar nessas histórias, para que seja também leve, para que tu possa compreender, né? E se tu tiver interesse também, tu quiser marcar uma consulta comigo, tu quiser conversar comigo, vai ficar na descrição aqui do vídeo o meu WhatsApp para que a gente possa ter uma comunicação, né? Vai ter as minhas redes sociais, enfim, tá bom, gente? Muito obrigado, então, por vocês estarem assistindo esse vídeo. Se tu gostou, deixa o teu like aí, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário sobre esse assunto, ajuda a agregar, faça as tuas perguntas que tu tem vontade e que talvez em algum outro momento tu não tá tendo a oportunidade, agora tu tem. Coloca a tua perguntinha aí que eu vou fazer um vídeo sobre a tua pergunta também, tá bom? Um abraço a todos e segue aí nas redes sociais, Bruno Hilário de Oxalá, tá bom, gente? Um abraço a vocês e um bom axé a todos. Até mais!